seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 14º episódio aqui do Casa Viva Junglecast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a nossa missão é trazer para você informações relevantes sobre a parte da construção e o paisagismo como protagonista. Para isso, a gente trouxe aqui uma profissional excepcional, que ela vai trazer muitas dicas para vocês e ela consegue ainda mais trazer o paisagismo e a conexão humana com o lar. Então vamos lá, com imenso carinho, admiração e respeito, apresento aqui hoje no Casa Viva uma profissional que é sensibilidade, propósito e trajetória sólida. Ela é arquiteta e paisagista com mais de 20 anos de experiência. Mais do que o tempo, o que marca o seu trabalho é a forma com que ela olha para os espaços e para as pessoas. Ela desenha uma jornada que une técnica, poesia, natureza e humanidade. Ela é daquelas que viaja o mundo sempre com olhar de jardineira. Seja na Inglaterra, na Espanha, na França, com a mochila nas costas, buscando nos jardins estrangeiros a essência do que faz sentido para a alma. Olha, até arrepia. Ela cria espaços vivos que acolhem, que nutrem e que curam. Ela é casada também com um paisagista maravilhoso, casal 20, casal verde, literalmente o mais lindo que eu conheço. Especializando-se agora em ecopsicologia. Isso ela vai ter que contar mais aqui, com mais detalhes. Ela vem se aprofundando na missão de ser uma ponte entre o ser humano e o natural. É guia de banho de floresta, futura eco-turner, tuner. Ela vai explicar também como se fala isso, que essa é a primeira vez que eu escuto essa palavra. E eterna aprendiz da terra. Recebam com carinho essa mulher maravilhosa, inspiradora, que eu considero como minha irmã de alma, que transforma a paisagem externa e interna. Sua energia e simpatia são hipnotizantes. Malu Nogueira. Ai, Paty! Que alegria. Muito bem-vinda, tá aqui, Malu. Tô até emocionada, você falou tudo isso de mim. Não, vou te falar, ela trouxe assim, um currículo para a gente tão rico, mas eu acho que toda essa conexão que a Malu tem, né, com as pessoas, ela traz as pessoas realmente que ficam perto dela, só de dar o oi para ela, já se sentem cativadas e hipnotizadas. Então, Malu, querida, agora passa para mim, conta para todo mundo um pouquinho da sua trajetória e tudo isso, que eu nem sei como é que fala. Eco-turner? É um sincronizador, né? Tá. E eco da natureza. Que legal. E, bom, primeiro agradeço o convite de estar aqui. É uma honra. Obrigada. Né? Sei que fazer, né, um podcast, né, que coisa maravilhosa. Tá agregando aí para muita gente. Eu sei que você tem esse propósito de passar, né, essas informações de paisagismo. A gente ainda não tem a profissão regularizada. Eu sou a pessoa que faz, assim, vê um curso e faz, assim, desde sempre, né? Eu fiz diversos. Eu não fiz o IBRAP, mas eu sou lá da turma do Gustaf de 2003. Eu falo, né, que daí depois dele eu peguei o gosto e a gente não para mais, né? E graças a Deus, nesse momento, paisagismo aí sendo valorizado e muita gente investindo, né? E em ser paisagista também, em curso. E eu acho que o mais importante é a gente trabalhar com amor, né? E o meio ambiente é o que está precisando agora no mundo, né? Da nossa ajuda, né? Eu com o pessoal da ecopsicologia, a gente fala que somos ovelhas verdes, né? Povoando e tentando trazer um pouco de natureza para a vida das pessoas, né? E, assim, uma qualidade de vida, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe que ela está perto da natureza, ela está se sentindo bem, não está nem olhando, né? Exatamente. Não está nem reparando em nada, mas não sabe dizer o porquê, né? E é tão importante isso, né? E a gente está no mundo aí de estresse total, né? Eu também estou estressada, né? Estou com muito trabalho, todo mundo quer tudo para ontem. Sim, a ansiedade, né, das pessoas. Muita. A gente também tem essa ansiedade, né? Por mais que a gente fique, por mais que a gente observe, né? A gente tem que ter os momentos de respiro para acordar melhor, porque senão a gente surta mesmo, né? E eu acho bacana toda essa questão que você está colocando agora, Malu, que as pessoas não... E você está querendo também enfatizar ainda mais isso, que é não só o paisagismo por si só, mas gerando essa conexão, né, essa interação e podendo trazer esse bem-estar para a saúde das pessoas, esses benefícios. E como que você traz, então, essa questão da ecopsicologia? Porque você é uma pessoa que tem grande essa conexão. E acho que você tem essa empatia, você consegue sentir e ler as pessoas de forma muito rápida. Você tem muito essa sensibilidade. E você está se aprofundando cada vez mais.
Então, conta um pouquinho o que é essa ecopsicologia, como que você está pensando em trazer isso para os seus clientes, de que forma que isso pode ajudar na vida deles? Bom, eu acredito que possa ajudar 100% assim da tua vida você ter o jardim. Tá. Porque a gente é natureza, né? Então, a gente estando em contato, né, com a natureza, a gente entra em contato com a gente mesmo. A gente entra em contato com algo maior, algo divino, né? E eu sinto que isso faz tão bem para a gente que os hormônios, né, as nossas vitaminas, tudo melhora. Não é só uma questão de você gostar, é uma questão de verdade. Não é só estético. Exato. Né? É funcional. E o que aconteceu comigo foi que eu tive uma perda muito grande há alguns anos atrás, quando eu resolvi fazer ecopsicologia, né? E eu tive uma sensação de que a natureza estava me chamando de volta, porque eu fiquei fora do ar há algum tempo. Quando eu perdi minha filha, né, a Aurora, ela morreu no parto, foi algo inesperado. E depois eu fiquei uns 4 meses que eu não estava aqui, eu só sobrevivi, né? E a natureza me chamou e eu fiz um banho de floresta sem saber que era um banho de floresta, do meu jeito. Eu tive uma conexão muito forte e aí eu fui buscar entender o que tinha acontecido comigo. E eu achei o Marco Aurélio Bilíbio, que é o nosso professor, que é uma pessoa maravilhosa. E aí ele estava abrindo esse curso. Você encontrou ele na internet? Encontrei ele na internet, numa coisa de uma exposição do Japão, né? Com certeza, né? Os japoneses que têm muito a ensinar pra gente. Sim. E aí, ele ia começar a abrir uma turma nova e eu falei, eu quero ir. E foi muito estranho, porque só tem eu de paisagista, né? E o restante das pessoas, a maioria é psicóloga. Tá bom. E eu nunca tinha estudado, assim, nada referente às pessoas, né? A natureza, sim, né? E então, para mim, está sendo, assim, bem desafiador, né? Nessa parte. E a gente... Bom, primeiro módulo do curso, né, são 2 anos. Vai abrir de novo em março do ano que vem, quando a minha turma se formar. O primeiro módulo foi banho de floresta. Na hora que eu vi que eu ia ser uma ecotanner, que é uma sincronizadora das pessoas com a natureza, que ia ajudar nessa conexão, eu falei, eu já me sentia isso. Né? Mas eu falava que eu era uma facilitadora. Mas eu falei, nossa, né? Como eu fui prepotente, né? Porque eu falei, não existe essa profissão exatamente, né? Mas o paisagista, ele pode ser isso. E, assim, como arquiteta, né, eu consigo colocar isso também nos meus projetos. E é maravilhoso, né, a gente poder tentar trazer essa conexão. Até, assim, principalmente para a criança, né, que são os próximos a cuidarem do meio ambiente, né? E que estão perdendo aí uma parte muito rica da infância só nas telas, né? Exatamente. Não que não seja importante, mas você se atualizar com o mundo, né? Mas não perder a essência que a gente teve na nossa geração, né? De subir na árvore, de pegar a fruta no pé. Sublingar, né, Paty? Coloquei outro dia para de comer aquela fruta maravilhosa. A fruta que parece marshmallow. O dia que eu fui visitar a Patrícia no viveiro, eu estava procurando para colocar numa casa que tem criança e a intenção era que elas subissem na árvore, né? E tá lá no projeto, viu, Paty? É que a gente não implantou ainda. Que maravilha. Mas eles gostaram. A gente pensar nesses detalhes, né, faz toda a diferença, porque eu quero que a pessoa tenha o jardim, não é só por estética. É para curtir mesmo. É para curtir, é para você estar, né? Criar memórias. Exato. E isso de falar que a área útil da casa é a arquitetura, gente, não. A área externa, nosso quintal, nossa fachada pode ser muito mais útil, né? Porque pode ser útil com o nosso coração. Eu acredito nisso. Exatamente. Eu acho que por mais que não seja uma área muito grande, Malu, todas as áreas podem ser bem aproveitadas, se forem feitas com intencionalidade, né? Conhecer a família, conhecer o morador, conhecer que seja o público que vai até um lugar comercial. Eu acho que é essencial para a gente bolar um projeto, né? E que seja um jardim participativo, que seja um jardim que tenha um banco, pelo menos, sabe? Legal. E a gente, como paisagista, a gente já imagina o banco ali, e aí nisso a gente imagina o que você quer ver na frente, já né? vê a cena. Você já vê a cena. Eu tenho muito isso de olhar, eu vejo por cima, assim. Projeto, para mim, eu não gosto de chegar e dar palpite, porque eu gosto de olhar a vista de cima, da planta baixa, né? Eu sou arquiteta. Sim. E aí vem as boas ideias, sabe? E se a gente fala já de cara para o cliente, ele fica com aquilo na cabeça como sendo a melhor solução. Mas sempre tem uma solução melhor, eu acho que na hora que a gente
estuda a arquitetura, depois de Perfeito. conversar com eles, né, com o cliente. Bom, e daí a ecopsicologia, primeiro, voltando, né? O primeiro módulo foi guia de banho de floresta. Tá. E eu acredito que desde que eu comecei, faz um pouco mais de um ano, a minha sensibilidade aumentou muito. Isso que você já tem isso natural. Por isso que Sim. você já tem essa conexão, essa empatia naturalmente. E até a conexão comigo mesma, né, do que eu quero, né? Eu tive uma outra perda grande agora esse ano e eu pensei, meus filhos me escolheram, vieram para me dar amor. Eu dei amor para eles o tempo que eles precisaram aqui na sua passagem e eles não vão vir e vão. Eu vou melhorar muito. Eu quero atingir mais pessoas, eu quero fazer mais jardins para as crianças também, né? Então eu acho que tudo tem aí Deus está no caminho, o Espírito Santo nos guia. E a ecopsicologia, assim, além de me trazer muito ensinamento em relação à natureza, tem pessoas maravilhosas que estudam lá. Né? Agora, na segunda-feira, foi meu aniversário. E eu tive aula à noite, né? E a Malu Festeira sempre faz festa no sábado, domingo, segunda, terça. Malu, festeira geminiana, que não gosta de falar quase nada. Quase não se conecta com as pessoas, né, Malu? Imagina. Prato cheio pra você. Mas eu senti que eu precisava só da natureza. A gente foi na chácara domingo, né? E daí eu falei, vou estudar, vou ver as pessoas que eu amo, assim, né? Meus amigos. E foi tão bonito que no final eles falaram, agora a gente vai terminar fazendo uma meditação, fechando os olhos e pensando na Malu, né? E eu senti uma energia tão grande naquilo. Eu falei, gente, estou no caminho certo, com as pessoas certas, né? Sim, sim. E que venham novas ovelhas verdes depois de nós também. Já eu acho que é a terceira turma. E o que faz o banho de floresta? Eu acho que se a gente procurar na internet, está até meio que batido, né? Banho de floresta. As pessoas estão falando muito agora disso, mas justamente... Mas elas não sabem exatamente o que é, porque elas não fazem. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu fui numa mostra agora, Decor, e acho que a pessoa até ganhou um dos prêmios de melhor paisagismo e tal, e o tema era banho de floresta. E eu fui. E eu juro, eu não me conectei ali de achar que parecia um banho de floresta. Então, eu falei, é legal o termo, né? Tá? Eu gosto que ele popularize, né? Então, eu quero mesmo que façam. Né? Então, explica um pouquinho, Malu, como que foi a sua experiência? E como que é, de forma assim, intensa, realmente? Eu como guia, eu só sou realmente uma pessoa que vai lá, a gente leva as pessoas, né, na mata, normalmente, pode ser uma coisa pequena, um pequeno jardim. E a gente só indica, assim, tenta mostrar algumas sutilezas da natureza que estão passando, sabe? Às vezes a gente está andando num lugar, não vê a borboleta passando, porque a gente está com a cabeça em outro lugar, e isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Outro dia ficou um passarinho me chamando um tempão, e eu concentrada no computador. E na janela eu olhei e eu falei, nossa, o que esse cambacica quer, né? E eu falei, não estou prestando atenção na natureza, meu Deus, né? E daí eu fui lá para fora. E então a gente tenta mostrar, despertar. Então a gente trabalha, tem algumas técnicas de sentido, de tipo uma meditação, que a gente faz meditação da teia, meditação da flor. Depende do grupo, a gente se adequa para elas começarem a ter uma sensibilidade ali também. Perfeito. E depois a gente passa por 5 portais. E tem um dos portais que você fica um tempo sozinha na natureza. Que esse é o momento que é o coração do banho mesmo. E quem faz o trabalho não sou eu, é a própria natureza, né? Bom. Então, você só orienta. Eu só sou a facilitadora mesmo. Facilitadora. Isso. E o que acontece? Eu fiz um banho de floresta, vou dizer pela experiência de 2 semanas atrás, antes da nossa festa de confraternização dos paisagistas. Eu estava com um projeto para entregar e estava fazendo tudo sozinha da organização. Uma loucura. E daí eu falei com uma amiga que também dá o banho, que é de Vinhedo, é o Frid, e eu falei, nossa, eu preciso de um banho de floresta. Ela falou, vem que eu dou em você, né? É bom que a gente treina e tal. Eu falei, ótimo. E assim, o que eu vou dizer, eu fui para Vinhedo, que é onde ela mora, nossa, ultrapassando o carro, assim, sabe? Daí eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou sossegar no banho, né? E eu fui, né? Os sentidos e tal, fui indo. E aí eu achei muito encantado que uma árvore me chamou, porque nesse momento que a gente fica sozinho, alguma coisa te chama, assim, vamos dizer, e você vai pelo teu instinto, não é nada racional.
Tá. E ali eu tinha visto o lago, na hora que eu cheguei eu falei, ótimo, né, lago, né, espelho do céu, passarinhos, eu vou ficar bem ali para eu aquietar a mente, né? Mas não, a árvore me chamou, era um lago de um lado, a árvore do outro. Daí na hora que eu vi, eu estava ali embaixo dela, na hora que eu vi, eu estava deitada e minha cabeça não parava, 1000 ideias acontecendo, de repente veio uma virada de chave, sabe? É como se tudo ficasse bonito e tudo fosse mais fácil, sabe? Alguma coisa muito introspectiva, assim. E eu me vi muito ali, eu me vi na cena. Foi muito bom para o meu coração, tá? Que eu estava palpitando, assim, sabe? Foi algo assim que eu estava aberta para isso. Porque tem gente que vai fazer o banho e pode ir lá ficar pensando que não vai dar certo, né? Sim, sim. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto a receber. E na hora certa vem algo bom, né? E depois a gente faz a cerimônia do chá, que é quando a gente conta alguma coisa ou não, e toma o chá, como os japoneses, né? Tá. Para fechar ali O ritual. o ritual. Aí ali a gente pode pensar em algum tipo de entendimento, assim, eu penso, Tá né? bom. E aí eu lembro que eu falei com a Elfriede e ela falou, Má, queria muito anotar o que você falou, porque você falou pelo coração. E eu falei, nossa, Elfriede, eu não sei nem o que eu falei. Olha. Foi tão muito de divino, assim, sabe? E aquilo perdurou para mim durante dias. Então, foi um bem que eu fiz, e aí a gente pode entrar na internet para ver os benefícios do banho, Sim. que eles são comprovados cientificamente, e no Japão é uma prática que o governo, né, estimula as pessoas a fazerem. Né? O médico prescreve como complementar, né? Tá bom. Porque ele não vai te curar, por exemplo, de uma doença, mas ele vai deixar o teu corpo mais resistente, Tá. para não pegar a doença, por exemplo. Sim, né? porque você melhora, os seus hormônios melhoram sua imunidade também. Exato. E você tem algum período, alguma recorrência, alguma frequência que fale que seja bom você fazer isso para você manter essa boa sintonia, essa boa energia? Você tem Eu alguma... acho que os glóbulos... Alguma teoria? Os nossos glóbulos que são para regeneração, para combater, por exemplo, as células de câncer, essas coisas. Sim. Eu sei que se você ficar 2 a 3 horas na floresta, eu acho que perdura uns 2 meses. Tá. Eles aumentam 50%. Para combater, para ajudar a combater, sabe? Tá Mas bom. é isso, você vai ficar com o teu corpo mais forte. Perfeito. De todo jeito. Tá. E eu agora domingo agora eu vou fazer a minha estreia na Holy House Brasil, que é do meu irmão. Que ele legal. tem a É Casa lindo. Hobbit. E aí a gente vai começar a dar os banhos ali. Eu ia ter começado no começo do ano fazer isso, mas aí eu tive os problemas. Tá. Eu cheguei a fazer a trilha grávida de novo. E aí a gente resolveu que vai ser agora no domingo. Que e a delícia. partir disso a gente vai começar a oferecer, eu acho que a cada 15 dias. É em Jundiaí. Tá. Mas tem gente que dá banho de floresta por todo o Brasil, né? E agora a Fiocruz está junto com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia registrando os parques e os lugares possíveis para que isso seja um dia também Tá bom. receitado pelos nossos médicos, né? Legal. Agora, como é que você vê, Malu? Porque, assim, a nossa missão aqui no podcast, no Mercado de Paisagismo, na nossa missão verde que a gente fala, né? A gente fala, não é a cruz vermelha, a cruz verde que a gente carrega, que a gente quer. Que a gente quer difundir, realmente potencializar e mostrar para as pessoas que elas também podem ter esse espaço nas suas casas também. Que muitas pessoas, às vezes, por falta de tempo, na correria, elas acabam não tendo a oportunidade de ir com mais frequência para uma floresta, para ter esse ritual. Que ela, sei lá, eu não sei exatamente, mas uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas como que você consegue trazer para o jardim da pessoa isso? Você traz com mais árvores, você coloca elementos com água. Como que você consegue montar, trazer esse cenário da floresta para dentro da casa da pessoa, para que ela consiga ter também essa conexão, né, em vários momentos ali da semana, que ela consiga se recarregar, se reabastecer? Sim. Eu acho que fazer banho de floresta, na verdade, não é só na mata, não é só na floresta. Você pode ter uma planta e você se conectar. Perfeito. E também, que eu acho, né, para mim, que faz sentido. Eu vejo muito nascer do sol, pôr do sol. Eu gosto de ficar olhando para o mar.
Legal. Eu gosto de ficar com o pé na areia, na grama. Eu sou uma pessoa que anda muito descalça, né? Perfeito. E isso tudo é banho de floresta, mas a gente está focando no ponto da floresta, de levar as pessoas para a floresta, justamente porque o meio ambiente está pedindo por isso. Porque se as pessoas não vão e não veem como é e não sentem, Perfeito. né, elas não vão cuidar. Né? Vai ser mais um lugar que vai virar um condomínio, ninguém vai lutar por ele. Vai ser mais um lugar, né, com o progresso aí. Mais desmatamento, mais desmatamento, mais desenfreado. Isso. E tá tudo na contramão, né? Eu penso em relação ao meio ambiente. Então, a gente quer levar as pessoas mesmo para a mata. E isso faz muito bem enquanto a gente tiver mata. Para a gente conseguir preservar isso, né? Mas é um bem-estar imenso você também ver o nascer do sol. Para mim é muito divino. Aquilo me deixa melhor para o resto do dia. Sim, assim, já sabe? dá uma energia gigantesca. E desde 2003 que você está no ramo do paisagismo. Sim. E logo de princípio você já começou a projetar, teve algum tempo de início? Só para entender um pouquinho, porque o que a gente percebe, e que foi inclusive uma das dores para a gente ter criado aqui o podcast, foi justamente pelo fato das pessoas que estão construindo, que estão reformando, elas acabarem se perdendo no planejamento da obra, não terem mais dinheiro no final para o paisagismo, porque a gente percebe que o paisagismo, ele tem muita importância, mas ele não é valorizado como deveria ser, e ele não é reportado ou colocado com uma verba justa para tudo que a pessoa pode ter de benefícios que ele traz, e a pessoa acaba ficando sem tudo aquilo. Então, a gente está falando da questão do planejamento da obra. Os clientes, quando chegam para você está sentindo eles mais preparados? Você já tem uma longa trajetória de trabalho. Sim. Você está sentindo agora, por conta dessa questão de biodiversidade, ecobiologia, ecossistema, enfim, tudo que a gente está ouvindo, você acha que as pessoas estão mais abertas a isso ou ainda tem muito para caminhar para as pessoas valorizarem? Como você está sentindo isso? Eu acho que tem muito para caminhar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o sistema não está certo, assim. Foi de uma forma, foi vindo de um jeito que daí sobra pra gente isso, de falar que não tem a parte mais importante para mim da obra, né? Exatamente. O que eu sugiro muitas vezes é que a gente pegue e faça ali a área externa corretamente, já deixa passado alguma parte de tubulação, se for ter um dia irrigação, arruma o terreno, nivela o solo, trata, estrutura o solo e depois põe a grama. O que vem acontecendo, que eu pego muito, são as construtoras colocando aquele solo de barranco, de aterro, com todo o entulho da obra. Sim, todo o entulho da obra fica ali. E simplesmente dando um tapa de uma grama, mesmo sem nivelamento, sem nada de adubo, sem areia. A massa do bolo é um entulho puro, né? Não, e sobra pra gente resolver uma situação que poderia ser melhor ajustada. Se você pega, estrutura o solo, já faz as drenagens corretas, que inclusive pode condenar a tua casa, né? Já faz tudo isso, coloca a grama daí. Então, chama o paisagista para fazer isso, estruturar teu solo e colocar a grama. Porque depois investe, guarda um dinheiro novamente e investe. Certo. E o que acontece que eu vejo, que eu acho que é como um problema, os arquitetos hoje, pelo menos lá em Jundiaí eu vejo isso, eles colocam o paisagismo como sendo já um item de fazer tudo. Então, eu vou fazer tudo da obra e inclusive o paisagismo. E aí, ele cobra assim, um valor absurdo, né? Que depois a pessoa fala, mas eu não gostei, mas eu já paguei pelo paisagismo, sabe? E aí pagou lá R$1.000, e aí não tem como o paisagista pegar, ele desvaloriza a nossa profissão. Sim. Esses arquitetos, e eles não têm, assim, conhecimento. Eu acho que cada um deveria trabalhar, né, em parceria e fazer o que há de melhor de si, né? Então, eu vejo pessoas aí fazendo jardim que não sabem, né, que continuam usando as arecas bambus, os buchinhos, as cicas, né, ou então que põem isso na mão do jardineiro, né? E aí eles querem que a gente chegue num valor que não, né? E assim, tudo que eu estudei, né? E a minha responsabilidade nisso é diferente. O jardineiro é importante pra gente. Ele é o nosso braço direito. Sim. Né? Eu não estou desvalorizando o profissional jardineiro, mas são atuações diferentes. E é isso que as pessoas estão começando a entender. E o jardineiro, né, além dele usar aquelas plantas que ele conhece, porque ele não tem a vivência que a gente tem, vai nos viveiros, né? Ele faz a parte de manutenção, ele é excelente do dia a dia. Sim, sim. Mas a gente gosta de escolher a planta, né, e tal, e fazer o ambiente. E, além de tudo, o paisagismo, que eu acho,
a última coisa que eu escolho é a planta, né? Eu começo pensando na família, pensando em quem vai estar lá, crio os ambientes, a circulação, os níveis. Daí eu faço os volumes e a partir dos volumes eu vou escolher a planta que se adequa àquele volume e ao solo, né? Perfeito. E é por isso que é importante a gente ir no viveiro para poder ver se essa árvore ela gosta mais de ficar embaixo, né? Que daí vai vir mais água para ela, ou se ela gosta de ficar mais, pode fazer um morrote para colocar ela, porque ela já não gosta tanto de água. Então isso a gente vê. E aí aquela planta, assim, a gente faz uma harmonia artística, que eu vejo assim, eu mesma fiz esse jardim, né? O cliente chega, e olha o que você achou. Gente, não pergunte para paisagista isso, é sério. Eu não sei mentir, eu sou ruim, eu sou super sincera, e se eu não gosto, eu falo, olha, a composição ficou bonita, mas essa planta aqui é do Mediterrâneo, essa planta aqui é tropical, essa planta aqui é de deserto, né? Então, assim, eu não vejo beleza numa coisa que uma que não... Assim, vamos criar um ecossistema para ela, vamos criar um ambiente para ela. Se você gosta muito dessa planta e não tem esse solo para ela, a gente pode criar algum lugar, né? Vamos numa área sombreada da casa, algum lugar que fique mais úmido e tal. Aí a gente põe lá a tua tropical, entendeu? Sim, mas perfeito. Senão, então, eu acho assim que agora a gente está começando a ter um processo de melhora, mas está vindo muita gente inexperiente, a meu ver, no mercado, que está querendo fazer além de tudo, né? E não vejo o que faz com amor, né? É como se as plantas fossem objetos. Assim, não é essa intenção tanto de cura que você consegue agregar, né? Eu acho que é uma intenção assim, pega o que o cliente tem do budget que ele tem e fala assim, olha, eu tenho esse budget X. E ele vai lá, faz um apunhado de plantas, põe e acabou. Mas eu acho que, é isso que você falou, o paisagismo vai muito além disso. Ele é muito mais profundo do que isso, né? Não é simplesmente você plantar uma planta. Sim, né? exatamente. Você tem que ter a intenção do que por que plantar aquela planta naquele lugar, o que ela vai se tornar depois. Porque o que a gente tem recebido também muitos assim, problemas, né, praticamente quase que diários, pessoas querendo que arranque plantas, porque elas foram plantadas no passado, há 10 anos atrás, por pessoas inexperientes, Sim. E era uma mudinha, e virou um plantão. E aquele plantão lá está dando um monte de problema, tá estourando cano, está criando problema na parte de muros, enfim. Quantos ficos, né? Chefleras, né? Tudo. Então, totalmente, porque era uma plantinha e depois aquilo lá vai crescer. A pessoa, se ela realmente não tem esse conhecimento técnico profundo, aprendizado, né, do paisagista, ela acaba falando assim, e olha, é um crime, mas é verdade, é o que acontece, que a gente já viu várias vezes acontecer. Ou a pessoa que seja o jardineiro ou piscineiro que vai colocar, eu já ouvi relatos exatamente com essa palavra. Eu vou plantar, aí a gente até fala, olha, mas você vai plantar essa planta aqui? Daqui 5 anos... mas daqui 5 anos eu não estou aqui mais. Eu nem sei mais se eu vou estar vivo daqui 5 anos. E deixa a bomba, né, para o cliente. Sim, não, mas nessas horas a gente faz a pessoa assinar, né? Não, mas assim... Porque eu daí não assumo. Se eu sei que vai ter problema, né? Não, a gente já, assim, não da gente fornecer, mas a pessoa vai comprar, o jardineiro liga e vai comprar uma planta. Olha, eu quero comprar essa mangueira, vamos supor, uma mangueira. Eu vou colocar aqui, mas eu quero uma mangueira de 2 metros. Eu falo assim, mas, gente, essa mangueira... Porque a gente não... Eu falo que a gente não vende só planta. A gente vende também assim, ajuda. A gente orienta também. Sim. Mas eu falei, essa mangueira vai ficar com tantos metros, ela vai dar problema. Não, mas eu não vou estar lá mais na casa. Eu falei, não, mas não é assim que se faz. É uma forma egoísta de pensar também, né? Muito. Então, quer dizer... Mas sabe o que eu acho, Paty? Eu tento conversar. Tá. Eu sou a pessoa que fala mesmo. E eu sou bem sincera. Sim. Aí, você tem que ser direta. Vamos colocar essa outra opção. Lógico. Ou então vamos pôr tua mangueira, sei lá, num vaso, que vai durar aí, é o limite que ela vai conseguir crescer ali também, né? Sim. Depois que essa pessoa, então, não vai estar mais aqui, então a gente, depois o vaso pega e põe num sítio, exatamente, né? Sei lá, né? Porque aí a gente vê... Mas essa falta de responsabilidade, sim, né? Isso para mim é criminoso, porque você, além de tudo, vai gerar um prejuízo gigantesco, a pessoa vai ter uma dor de cabeça enorme, olha só o transtorno que você vai causar para a vida do outro. Sim. A gente está aqui no mundo para a gente se ajudar, né? Não para deixar depois uma batata quente no colo do outro, para o outro se resolver. É muito egoísta isso, né? Sim,
Eu acho estranho os pedidos que a gente recebe, né? Por exemplo, quando o pessoal fala, eu quero o paisagismo igual, tá bom esse igual do vizinho. Falei, tua família é a mesma da do vizinho? Vocês gostam das mesmas coisas? Teus filhos são iguais, idênticos? Não, cada um é cada um, gente. Sim. E cada família é tua família, né? Então, isso de você querer tudo igual às casas que eu vejo de arquitetura, né? Eu parei de fazer projeto de arquitetura porque eu fiquei frustrada. Porque todo mundo queria igual. Queria igual. Aquele pé direito duplo na fachada, com aquele vidro, e não importa se está virado para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte, né? Ontem a gente foi fazer uma visita técnica na Aldeia da Serra. A gente foi num condomínio, que era justamente para a gente analisar os acessos das plantas, né? Porque é um terreno muito íngreme. E a gente estava passando, e o Henrique trabalha com a gente, ele é arquiteto. Aí eu estava olhando e falei assim, Henrique, vem cá, me corrija se eu estiver errada. Então, olhando as casas, é tudo igual. É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. É isso? Toda casa ela tem um C em cima e um C embaixo, assim. Porque ela é assim e assim. Pois e depois uma porta, aqui é a garagem. Falei, o que é isso? Eu vejo esses arquitetos que estão hoje fazendo tudo já no 3D, né? Eles já nem desenham em planta baixa, eles já desenham tudo no 3D. E eu não consigo entender esse negócio do... E por que eles não estão olhando a insolação, que é muito importante, né? Uma pessoa vive mal... Imagine, se a gente ficar numa sala, né, no nosso quarto mesmo, não bate nada de sol, aquele lugar se torna insalubre. É verdade, é frio, né? Já é tem uma depressão. Exato, é muito importante. A gente chegou num cliente agora, faz algum tempo, que eles têm dinheiro e são 2 irmãos em terrenos gigantes, em condomínio bom. Eles rebateram, eles fizeram um Ctrl+V, Ctrl+C, só que eles espelhado. Tá. E eu pensei isso, né? Tipo, gente... E aí eles queriam que usasse o mesmo paisagismo também. Eu falei, não, mas é insolação diferente, não vou colocar. E eu achei tão aquilo... não é pessoal com a pessoa, né? Não está fazendo uma coisa para a pessoa. Tá. E daí, sabe o que a gente faz como paisagista? Por isso que daí eu tento colocar isso no paisagismo. Porque eu já vi que foi algo que foi mais importante para o arquiteto, né? Do que para a pessoa que vai viver ali em si, conviver na casa. E aí, a gente podendo fazer essa área externa... O que eu quero mesmo é que as pessoas usem mais a área externa, né? Sim. Do que... ficar só dentro de casa, né? Porque muitas vezes essas casas não batem sol de verdade, né? Então, vamos tomar um solzinho que vai fazer bem pra gente, né? E é isso, eu coloco as coisas da ecopsicologia e da conexão fazendo ambientes, fazendo com que eles frequentem o lugar. Tá bom. Não se a pessoa... Por exemplo, lá em casa, eu criei agora um ambiente para leitura. Porque eu estava com problema de não conseguir parar a cabeça, 1000 coisas para fazer, mas eu sei que é importante ler um pouco por dia, né? E tem muito... Eu sou super louca dos livros, eu compro livro, né? E eu gosto de grifar, assim, eu ainda compro livros físicos. E aí, mesmo com a ecopsicologia, a gente estuda muito. E aí eu tive que criar um espaço para o livro externo e criei um dentro de casa também para poder estar nesse momento. Para esse ambiente te abraçar, te acolher, Exato. Você sentir. Meus 15 minutos no dia eu vou lá e sinto que é para isso. Criei ambientes externos e internos para eu meditar, coloquei um tapetinho de yoga. Então, assim, ter uma planta que você goste mais, que você seja responsável por ela, né? Isso é muito importante. Uma criança que ganha uma planta e é responsável por ela, para ver que é um ser vivo. Né? O que eu estou vendo muito é que as pessoas tratam as plantas como objeto. Exatamente. E não, né? E eu não vou colocar uma planta sabendo que ela vai morrer naquele lugar, assim, sabe? Eu quero o bem da planta, né? E quando Você a gente quer que ela prospere, que ela ficar cada dia mais linda, né? E o paisagista, quando vai escolher tanto no viveiro, como... Quer dizer, eu, né? Vamos dizer, com essa sensibilidade que eu tenho, assim, eu penso, né? Que quando eu vou no viveiro, quando eu for lá para escolher o ingá, é ele que vai me escolher, tenho certeza. E na hora que eu for posicionar ele ali, ainda vai ter aquela... na sensação, né? Sim. Da posição que vai ficar, sabe? Qual que é o melhor jeito. E isso que é uma coisa que o paisagista pode fazer, que o jardineiro, ele tem uma noção, mas não foi ele que projetou ali. Exatamente. Ele não vai ter essa sensibilidade tão apurada que nem o paisagista. Exato. E aí, sempre a gente, quando tá lá na obra em si, a gente vê um cantinho, alguma coisa... que em projeto não parecia tão importante, mas que se tornou importante. Então, a gente sempre vai dar um jeito de pegar uma planta, porque a gente vai deixar... É um filho nosso, né? Então, a gente quer que fique lindo.
Eu sempre gosto de dar algum presente para o cliente, né? Que seja um regador, que seja uma planta, que daí vai combinar que faltou em algum lugar, Legal. sabe? Para daí ser, ó, esse aqui é um presente para você cuidar, entendeu? Esse aqui é um presente para você regar suas Legal. plantas. Na né? maioria dos casos que você pega o jardim do zero, cru. Ou você, assim, vira e mexe, você pega já um jardim pronto para reformar. Os que eu reformei foram os que eu fiz há bastante tempo atrás. Tá bom. E aí a planta cresce, a gente precisa fazer a reforma, porque antes ela não era grande, embaixo não era Tá bom. sombra, depois passou a ser. Tá. Então, existem esses ajustes. Tá. E também existe um ajuste que daí, como assim, agora, pensando hoje, quantas plantas a mais a gente tem no mercado? Sim. Ainda mais com essa onda de todo mundo querer as plantas nativas, estarem Sim. se pensando nisso. Que os produtores estão fazendo, né? A gente foi no produtor no sábado, ele tem 40 espécies de jabuticaba. Maravilhoso. Ele falou que tem um amigo que tem 70, sabe? Então, quer Maravilhoso. dizer, a gente não precisa E ficar muitas frutas colocando as mesmas diferentes. plantas. É Exato. muito. E interessantes, né? Muito. Bonitas, né? E que fazem parte. Eu não me importo disso, de ser exótica ou ser nativa, se não tiver numa área de APP, né? Que a Sim, gente tem sim, que olhar sim. para isso, né? Se uma não sucumbir à outra, se elas conseguirem viver em harmonia, né? A gente tem tido realmente esse dilema e está muito fervorosa esse assunto. E o que a gente também tem recebido com muita frequência é ligação de pessoas falando que querem que cortem as árvores exóticas. Então, você acha que cortar uma árvore de grande porte, exótica, que ela não é invasora, que não está prejudicando nada, você está matando uma vida. Você tá cortando mas eu uma vida acho que eles fora. estão aproveitando isso para cortar a árvore, viu? Não, mas as pessoas nas casas, das casas, dos jardins, sabe? Eu não sou da turma de ser radical em nada, né? Igual de política mesmo, né? Eu acho assim, eu sou a turma do meio. Eu olho para os dois lados, para a direita, eu olho para a esquerda. Eu pego o que é melhor dali e o que é melhor daqui. Porque o que eu vejo, o radical, ele só olha, quem está da direita, só olha para a direita. Sim. Notícia da esquerda não quer ver, Não entendeu? Não interessa. Eu acho que não, né? É igual a planta, né? Se, a pessoa tem o sonho de ter um jasmim-manga e o jasmim-manga não vai prejudicar, que lindo jasmim-manga. Que aquela florada, aquele cheiro, né? E as cores diferentes que a gente encontra. Então, essas plantas diferentes eu ando colocando no jardim. Além de ser uma planta super fácil de cuidar também, Exato. né? É tudo de bom, é uma bênção, né? Que a gente fala. Quebra o galho, a gente põe na terra, ele já rebrota. A resiliência dele, Exato. né? É uma planta resiliente. O que eu estava vendo essa semana no curso que eu fiz, que falava, né? Que a gente pegar plantas do cerrado e da caatinga e trazer para um ambiente como o nosso aqui, elas vão se adaptar, porque para elas, né, um monte de nutriente que elas não têm, água mais, né? E elas acabam se adaptando aqui. Mas se a gente levar essas plantas que são super daqui, né? Tá. Essas aí são resistentes. Daqui para o cerrado ou para a caatinga, elas morrem, as nossas plantas, né, tropicais, úmidas, né? Sim. Então, é muito importante a gente saber, assim, é nativo, mas é nativo da onde, né? O Brasil é muito grande, né? Exato. Inclusive, fizeram uma pergunta para mim um dia, perguntando... porque a gente manda planta para o Brasil inteiro. A gente manda para o Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Porto Velho, enfim. E é gigante. Daqui até lá são 4.000 quilômetros. Olha a distância daqui. O clima é completamente diferente. Se a gente tem ipê verde do cerrado no viveiro. Se a gente mandar para o Rio Grande do Sul, ele não vai se adaptar. Não vai dar certo, entendeu? Da mesma forma, se pegar uma cerejeira e mandar para Belém do Pará, pode ser que ela também não se adapte bem. Então, você tem que ter esse bom senso, né? Sim, com certeza. Lá no Rio Grande do Sul vai fazer menos 10 graus, né? Lá no Belém vai fazer mais 40. Então, você tem uma mudança brusca de clima, de umidade. E ela nunca vai ficar bonita. Não. A verdade é essa, né? É porque é tratado como objeto, né? Exatamente. Porque se a gente pensar na planta em si... Né? Às vezes eu falo, não é que eu converso com a planta, mas a gente olha para a planta. Sim. E a gente só vê... E as pessoas estão passando a olhar assim para os seus jardins, Está né? mudando o olhar. Se você, por exemplo, eu gosto de fazer os ambientes realmente para as pessoas, né? Se você chegar em casa de um trabalho que você vê muita gente, você pegou muito trânsito e tal, se você dá uma volta no teu jardim antes de abraçar teus filhos, sabe? Isso pode ser uma coisa que você possa fazer no teu dia a dia e vai dar uma melhora, assim, incrível. Né? De energia até para passar para essas crianças, né? Para os outros.
E eu fiz agora um de uma família em Campinas, que foi muito legal, porque o dia que eu fui medir o jardim, o menino mais novo, eram 3 crianças, eles têm 3 moleques. Ele começou a fazer, parecia um parkour, assim, ele montou um circuito na grama que eles têm lá hoje, e começou a pular e tal, né? E daí eu falei para ele, viu, o que você quer no jardim, né? E aí ele falou, olha, eu quero bastante flor, né? E o pedido da mãe dele tinha sido folhagens, né? E aí eu fiz é uma casa pequena, assim, mas a gente conseguiu colocar várias coisas para as crianças. Atendeu a todo mundo. Não, assim, a lateral onde tem um pergolado, assim, que ele vai para a área dos quartos, e a gente fez uma escadinha e daí as argolas penduradas no pergolado para as crianças irem por cima. Tá bom. Para chegar lá, daí tem um espaldar que é para fazer, né, os exercícios, para se alongar e tal. O espaço onde eles colocam o skate, a caixinha embaixo para colocar os sapatos, sabe assim? Na frente do quarto ficou uma sala para as crianças com um banco que parece um tronco embaixo da árvore para eles terem um momento ali com a mãe de leitura, Legal. alguma coisa assim. Na frente do quarto dos pais, uma sala que eles pediram externa. Tem coisa com água, você perguntou da água, Sim. do fogo, essas coisas. Se eu incluo, eu gosto de incluir. Porque eu acho que isso são como os rituais antigos, assim. Essa semana eu tive na aula de ecopsicologia palavras sobre natureza, religiosidade e espiritualidade, que está tudo conectado. Sim. Né? E a gente tem que observar tanto os mitos antigos, né, como o que os ancestrais faziam, né, de conexão, que eram tão importantes para eles, né? Os índios estão aí resistindo há quanto tempo, né? Então, eu acho que é legal a gente enxergar. E eles têm esses rituais com fogo, né? A água realmente é algo que acalma, né? Então, a gente tenta usar assim. E quando não tem piscina, a gente coloca uma ducha, né? Para aquela área ser usada, né? Sim. E daí eu falei, não, lá... Ele falou assim, precisamos de um lugar, vai ter os dardos para jogar na parede, vai ter uma parede de escalada. E aí precisava de um lugar para eles baterem bola. E não tinha gramado. Daí eu sugeri um teto-grama numa parte em cima da garagem. Porque eu falei, olha, lá atrás vão ficar os jasmim-manga que eles amam. Que legal. E foi a referência que eles me deram quando eles me procuraram, né? E eu falei, então lá não vai ter chute na bola. Porque vai quebrar o jasmim, né? Vamos colocar do outro lado, tal. E aí a gente achou espaço onde não tinha, sabe? Mas, nossa, eu vi o pai, assim, o olho dele brilhou. E isso faz então, nosso coração pular, né, de alegria. Sim, você impactar a vida, né, o dia a dia da família é muito divino isso, é muito grandioso isso. Exato. E você ficar na tua própria casa, curtir a sua casa, né? Então, Malu, por favor, fale para quem está te ouvindo que você pode... Aqui, ó. Fale, por favor. Como que você pode, que as pessoas podem aproveitar o próprio lar? Porque todo mundo fala assim, eu vou descansar. Fica 6 meses trabalhando que nem um louco, fica enlouquecido, estressado, depressivo, com a cabeça cheia de problemas, e aí só vai descansar quando vai para uma montanha, no final numa ecofazenda ou para uma praia, que ela pode fazer isso na casa. Bom, né? Não, mas também você é pode bom. fazer isso na tua casa, porque você exatamente. não pode esperar 6 meses. A gente enlouquece, a gente adoece, a nossa imunidade baixa. Né? Então, tudo isso a gente pode resgatar, né? Como próprios rituais dos índios, enfim, isso faz bem. Isso é comprovado que faz bem. Então, vamos lá. Dica e também... Você é arquiteta, mas você hoje não projeta a casa, o bloco cinza em si, mas você já teve essa visão, já teve desse lado também, tá? E o que as pessoas podem, quando elas estiverem construindo ou reformando, que pode melhorar, potencializar a obra dela e ela conseguir ter mais recurso para ter a área verde que ela consiga se conectar. Acho que isso é importante. Eu acredito muito na parceria com arquitetos. Tá bom. Porque para a gente entrar antes na obra, para não ter aquele cano que a gente não queria indesejado no nosso mínimo espaço de jardim. E aí eles mostram referências pra gente de um monte de planta, uma na frente da outra, né? Criando um pano, daí você vai lá, tem 40 centímetros de largura. Quando tem, né? Só sem colocar numa jardineira. E aí você vê o cano tá passando ali, né? O entulho tá lá. Então, eu acho que isso daí, se a gente tiver com o arquiteto antes, né? Poder ter essa parte antes de fazer o jardim, já vai ajudar muito a você ter esses espaços mesmo. Ah, não tenho espaço nenhum. Eu tenho um quintal que ele é inteiro com vasos. Porque é uma casa alugada, né? Se a gente for quebrar ali, é um investimento que depois não vai ficar para nós. Então, vamos pôr tudo em vaso. Então, e a gente tem a acerola, a amora,
jabuticaba, cereja do Rio Grande, Que funciona um monte. uvaia, Você cria essa mirtilo, mini floresta em grume-chama, vasos. Que goiaba, delícia. pitanga, laranja. A gente tem e dá muito. Claro, né? Meu marido Douglas, ele gosta de cuidar, adubar, mais do que eu. Eu fico lá, eu faço carinho nas plantas. Mas eu molho quando o Douglas não molha. A verdade é essa, que ele gosta desse momento de molhar. Eu já acho que, pra mim, assim, eu gosto de molhar quando eu quero, não Tá como bom. uma obrigação, Tá né? bom. E quando a gente viaja, claro, a gente pede para alguém ir lá molhar, Cuidar. porque a gente ainda não colocou o sistema de irrigação lá, mas é porque a gente gosta mesmo De cuidar. de cuidar, exato. Sim. E é só cuidando que a gente vê se a planta começou a ter um fungo, ter alguma coisa. Agora, planta que não está saudável é que fica doente. Perfeito. Né? Então, se a gente puder, Assim pelo como menos nós. na entrada das estações, exato, a gente vê o que a planta está precisando, ou colocar um adubo para ela, a planta agradece e ela fica feliz. Igual a gente tratar o solo antes da gente implantar, isso é crucial. Fundamental. Porque senão você vai gastar um super dinheiro com a planta depois, com adubo, com manutenção, com um monte de coisa, vai jogar coisa química e tal para tentar resolver e ela nunca vai ficar bonita. Gente, o solo Vai ficar é o mais círculo importante. vicioso, negativo, né? E eu agora que eu ia falar que é a novidade. Por favor. Você está já me deixando ansiosa desde manhã. Pensa na pessoa feliz. Eu comprei, uma sonda para fazer análise de solo. Eu mesma. Que maravilha. E eu falei, enchi o saco do Salviano, ele me levou na obra, me ensinou tudo, como colher o solo, tal. Tem que ter, não é fácil não, tem que ser bem boa de academia. Tá bom. Não, e eu batendo no negócio, é a fúria. Ele falou, eu falei, desconta tudo aí que precisar, né? Mas assim, eu tô encantada. Não, quando a sonda chegou, eu dei um beijo nela, assim. Eu fiquei encantada de ver o solo. Porque da hora que a gente tira, né? Que a gente não comprou esse xing-ling, a gente comprou uma sonda mesmo. Legal. A composição, tal, tô entendendo muito mais, assim, né? Vamos dizer. E o importante, se a gente faz assim, né? Pra ver se tá bom, se ele tá virando uma borracha, se ele tá esfarelando, né? Tá bom. E aí, claro, né? Agora eu tô fazendo por enquanto só com os meus projetos, né? Para ter uma resposta assim mesmo, né, do pós-plantio. Sim. E o que eu quero fazer isso eu vou mandar para o laboratório, já falei com o laboratório, vai ter o agrônomo que vai fazer a receita lá do bolo. Legal. E para a gente fazer isso antes de ir às plantas. Perfeito. No momento, talvez, o nivelamento, tudo. Esse lugar das crianças mesmo que eu fui, ele só tinha um quintal, assim, uma parte que tinha uma grama, um retângulo, mas ele tá inteiro pro lado, assim, como se fosse um taludinho, assim, bem pouco. Mas você não consegue pôr cadeira, você não consegue pôr mesa, né? Tá. Então, a gente primeiro nivela, vai tirar aquela grama que tá lá. Tá gente, bom. tirar a grama de verdade. Você põe a placa, é uma coisa, é um peso, né? Sim. Você tira a grama, a pessoa quer que reutilize a grama. Muitas vezes, né, sai um monte de toco. Sim. E é muito trabalhoso, né? Então, provavelmente, ali a gente vai tirar, vai tratar o solo, vai nivelar para poder ser uma área útil mesmo, né? Ninguém vai pôr uma mesa se ele vai ficar bambo. Não, exato. E depois a última fase vir com as plantas e depois vir com o mobiliário, né? E daí se puder pôr a irrigação automática e daí a iluminação para você ter um outro jardim à noite, que eu acho que a iluminação é fundamental. Faz toda a diferença. Eu acho que é outro jardim. Você tem um jardim que você vê alguns detalhes de manhã e você tem um jardim que você fala, nossa, eu não tinha visto isso de manhã, sabe? E faz, por exemplo, as crianças não terem medo de jardim, né? Sim. Não terem medo do que eles não estão vendo. E você não tem limite de horário para você poder curtir, né? Exato. Você pode curtir a qualquer momento, seja de manhã, à noite. E você cria essa cenografia, né? E você quer coisa mais gostosa? Sentar no fogo de chão à noite, com as plantas, né, com uma boa iluminação aconchegante, confortável, e você colocar um marshmallow no fogo de chão. Exato. É muito gostoso isso. É daí que você fica mais na tua casa, né? A gente, por exemplo, a gente não gosta de viajar em feriado. Porque é uma loucura. Eu não gosto de trânsito. Eu tenho um pouco de fobia até, sabe? Eu vou para São Paulo quando realmente precisa. E eu fico brava dos paulistanos terem invadido Jundiaí, que começaram a levar o trânsito para lá. Você é a paulistana que fugiu de São Paulo também? Não, eu sou de Jundiaí. Ah, você é nascida lá? Não, eu nasci em Vinhedo, mas a minha mãe, assim, ela foi, mitei e voltou. Tá bom. Mas eu sou super jundiaense. Gente, maravilha, Malu. Olha, só passa aqui, por favor, para nós, para todo mundo ter aqui papel e caneta na mão, escreve, me passa direitinho quais são as suas redes sociais para o pessoal te encontrar. Fala também da parte do Holly, Tá. Como que vai ser, que dias.
Tem Instagram, tem YouTube? Quais são os canais? Como que o pessoal pode achar você? E para marcar também os banhos e para também se hospedar lá, né? Na casa dos Roberts. É super gostoso, Ai, que gente. delícia. Você vê o nascer do sol, assim, tem a Holly, tem a Hobbit, do Hobbit você vê o nascer do sol da cama. É uma Ai, que delícia lindo. mesmo. E eu queria falar muito uma mágico última lá. coisa antes de dar minhas redes sociais. Lógico. Que eu queria parabenizar as mulheres paisagistas, porque somos muitas, a maioria é paisagista, né? A Paty sabe, a gente faz visita em viveiro, em curso, normalmente é só o Douglas que tem de homem e mais um ou outro gato pingado e 30 mulheres, né? Exatamente. E que a gente possa cada vez mais estar nessa profissão, né? Porque a gente é mais sensível mesmo, né? E temos mais mulheres no mundo do que homens agora, eles querendo ou não. E eu vejo assim, por exemplo, eu me vejo, né? A Marisa, da Flora Mata Atlântica, que eu amo. Maravilhosa. Quando a gente fez a confraternização há 2 anos atrás, eu lembro que ela chegou toda elegante, maravilhosa, Linda. assim. E eu lembro da Marisa lá em campo, né? Que nem você, com bota, com boné, suja de Terra na terra. cara. E para mim é uma inspiração ser assim. A gente não pode perder nossa elegância, nossa sensibilidade, nossa feminilidade. Exato. Porque eu acho que é muito que as pessoas precisam dessa parte feminina, é um cuidado, né? Um carinho. Sim. Que vem junto com nossos jardins também, acolhimento. né? E eu vejo assim a Renata Tille, Isabel Duprá, pessoas que eu respeito, admiro, que eu quero ser assim como elas, assim, sabe? Grandes inspirações. Nessas inspirações. E que a gente possa aí mostrar cada vez mais nosso trabalho tão bonito, tão artístico, né? Trazendo, resgatando isso da natureza para o coração das pessoas, né? Oferecendo a natureza para essas crianças. E com toda essa intenção, né? De trazer a saúde para dentro de casa, né? Isso que a gente fala. A gente está levando, o que você falou, é levar a cura. Realmente, tratar, e não só a pessoa, é a família como um todo que vai ser tratada. Não é um indivíduo, né, por si só. Não é a cura, é a imunidade, eu acho que a gente leva. Porque a gente fica melhor. E quando a gente fica melhor, nossos hormônios ficam melhor, nossas vitaminas ficam melhor. E a gente fica mais forte para enfrentar qualquer desafio. Exatamente. Né? E eu falo dos mitos, né? Outro dia alguém me falou do mito que quando nascia a criança numa tribo, não sei de onde, que o pai participava do momento do nascimento, ele corria para junto de uma palmeira, ele pegava a placenta e levava e plantava uma palmeira junto. Isso no mesmo dia que nasceu, né? E depois, quando essa criança começa a crescer, ele leva a criança lá, na hora que ela entende, para ver o processo daquela palmeira crescendo e fala, essa daqui, você pode conversar com ela vai ser a tua... Não a psicóloga, né? Alguém que ele vá... Uma gêmea. Alguém que ele converse. Que leva, sim, é como ele leva uma parte dela junto com ela no crescimento, né? Exato. E olha como que, né, as pessoas crescem com esse amor com a natureza. Sim, por ter com essa conexão. Essas tradições, né? Que a gente possa ter mais momentos de tradições, de coisas bonitas para com nossos próximos filhos, netos, sobrinhos. Maravilha. E que essa geração que está vindo para, né, está chegando, que elas prosperem e elas mostrem ainda mais essa beleza para o mundo, né? Sim, com certeza. Que elas sigam esse caminho. O meu Instagram, gente, é Malu com 2 L's, ponto Nogueira. Malu, ponto Nogueira. Isso. E eu tenho o site também, malunogueira.com.br. Também com 2 L's. Eu resolvi fazer o site para mostrar os projetos que eu tinha mais antigo, na verdade. Tá bom. Sabe? Porque é mais um portfólio lá. É mais um portfólio. Daí eu comecei a mexer no Instagram esse ano, praticamente, para colocar os projetos que eu falei, ninguém viu meus últimos projetos. Tá. E eu penso que há algum tempo, alguns meses, eu ando mudando muito a forma de fazer projeto, assim. Então, eu tô numa transição, assim, boa. Legal. Né? E normal, né? Porque eu espero que todo mundo evolua, né? Eu me sinto evoluindo. Muda o olhar. Muda o olhar, exato. Mas tem lá as redes sociais. Fico disponível também no WhatsApp, se alguém quiser falar comigo. Legal. Fala o telefone, não. Pode falar, pode, claro. É 011 98429 1009. Repete, por favor. 984291009. Maravilha. YouTube você faz, Malu? Não. Não. Só sua mãe que é youtuber. Minha mãe, gente. Minha mãe fala igual eu. Super youtuber. Fala Inês.
Falinês Muito está no ar, tá maravilhoso. lançando o livro hoje, vai lançar um outro mês que vem, ela tá toda, né? E o Hobbit também pelo seu Instagram, que as pessoas chegam Não. na Casa Hobbit? Não. É Holy House Brasil. Com 2 L's, Y, É Holy de Sagrado, Holy. tá bom. House. E Brasil. Ixi, agora será que é com Z ou com... Acho que é com S. E o mais legal do Hobbits é que vem gente de outros países. Lógico, Então, maravilhoso. os próprios brasileiros não conhecem muito, né? Mas vem... E a gente tá lá, às vezes tem gente fantasiada, Legal. é muito legal. E essa agenda dos banhos de floresta vai ser direto no Instagram da Holly. A Holy House vai fazer as propagandas. Eu acho que eu vou pôr Tá alguma bom. coisa no meu também. Legal. Daqui a pouco a gente vai ter que TikTok também, porque é a nova onda agora. É. Quem não dominar TikTok, meu filho. Falinês, tem que estar no TikTok também, viu? Só não está no TikTok, Paty, não. Eu não tenho A TikTok. gente Sabia que eu descobri agora que é um app? Juro. E como que a gente vai, Malu, ter tempo para fazer tudo isso? É difícil, né? Mas faz as Aí paradas... o Edu faz, né, Edu? O Edu faz. Faz as paradas da natureza que parece que é um tempo perdido, mas é um tempo que você vê de outro jeito as coisas. Sim. Daí grava um pouquinho, daí... É. Malu, olha, aqui para encerrar a gente tem, eu não sei se você já viu até o final os nossos episódios, Sim. mas a gente tem aqui, a gente não vai ter muita opção hoje, porque eu voltei de uma cirurgia, então eu não tive tempo de dar uma reabastecida no nosso estoque. Ai, Paty, você vai já me escolher. deu presente Ah, hoje. imagina, uma maquilha de aniversário. Esse aqui é o do seu Jungle Pet que você vai levar. Agora você pode escolher ou vaso preto ou vaso cinza. Eu quero Qual que você quer? Que difícil. Preto. Boa. pegar Peraí. Olha lá. Então, Malu, só, Que linda, só Jungle Paty. Pet. Só Jungle Pet. Adorei esse nome, Junglecast. Jungle Cast. Elenco da floresta. Todos os paisagistas são da floresta, né? O grande elenco, né? Que depende do Jungle Cast para que a casa das pessoas que estão nos assistindo fique cada vez mais viva, com cada vez mais conexão, com cada vez mais sentido, trazendo mais saúde para as pessoas, né? Amém. Ah, obrigada por obrigada, estar aqui comigo querida. nesse momento. Amo você de paixão. Ai, Paty, isso é demais. Malu, profissional maravilhosa. Gente, então a gente fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso 14º episódio, finalizando aqui mais essa jornada maravilhosa. A Malu trazendo um monte de histórias aqui emocionantes, não consegui me segurar. Ela é pura sensação, emoção. É uma pessoa que ela traz aqui uma energia que é contagiante. Não tem como a gente não ficar emocionado, Malu. Obrigada. Eu olhei, você tava chorando umas 2 vezes. Eu falei, meu Deus. falei, não vai cair, não vai cair. Ai, que linda. E espero que vocês tenham gostado. Você que ficou com a gente até agora, nosso agradecimento aqui de coração, porque a gente sabe que o tempo hoje é corrido, então agradecemos muito. Se você gostou, dá um joinha para nós. Se você não segue a gente, segue aqui o nosso YouTube, compartilha com quem você acha que faz sentido. E um beijo enorme para vocês. Fica com Deus. Um beijo.